E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios do PET volume 4 referente à semana 3. Sem enrolação, bora lá. No exercício me fala o seguinte: no dado meio, onde ocorre a reação do N2O5 formando N2O4 mais meio mol de gás oxigênio, observou-se a seguinte variação na concentração do N2O5 em função do tempo. Aí apresentou para a gente uma tabelinha, pessoal, onde tem os valores de concentração em função do tempo. Tranquilo? Pediu para a gente calcular a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Beleza? Como que eu calculo a velocidade média da reação, pessoal? Primeira coisa, eu sei que a velocidade média ela é igual à velocidade média de algum produto ou reagente, certo? Por exemplo, no nosso caso vai ser o N2O5, porque nos foi apresentado a variação da concentração do N2O5, então é mais fácil a gente utilizar essa velocidade média, tranquilo? Então, vai ser a velocidade média do N2O5 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, certo? Aqui no caso vai ser 1, tá certo? Não está mostrando, mas a gente sabe que ele tem um número 1 aqui que fica oculto, certo? Então a gente sabe que a velocidade média em relação ao N2O5 ela é da seguinte forma: ó, velocidade média em relação ao 5 é a variação da concentração do N2O5 dividido pela variação do tempo, tranquilo? Então primeiro a gente acha a velocidade média em relação ao N2O5 e depois a gente joga nessa fórmula aqui e acha a velocidade média da reação, tranquilo? E falou pra gente lá no exercício que o intervalo é de 3 a 5 minutos, porém se vocês olharem na tabela lá, os intervalos estão em segundos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esse intervalo aí de minuto para segundo, certo? Então, bora lá? 1 minuto equivale a quantos segundos, pessoal? 1 minuto ele equivale a 60 segundos, tranquilo? E 3 minutos? 3 minutos equivalem a x, né? Um valor que eu não sei. Então você faz a multiplicação cruzada, ó. X vezes 1, x. 3 vezes 60, 180. 180 segundos, tá certo? Depois falou ainda lá 5 minutos. Vou fazer a mesma regrinha de 3. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. 5 minutos vai equivaler a quanto? 5 minutos vai equivaler a x, que é o valor que eu precisarei encontrar. Então aqui vai ser x vezes 1, x, 5 vezes 60, 300. Certo? Então vai ser nesse intervalo aqui que a gente vai ter que determinar a velocidade da reação. Intervalo de 180 segundos a 300 segundos, que é 3 minutos a 5 minutos. Tranquilo? Bora lá agora olhar a tabela. Observe que a concentração no tempo de 300 segundos é 180, certo? Então, no tempo de 300 segundos, a concentração do N2O5 é igual a 0,180 mol por litro, certo? E no tempo de 180 segundos, a concentração de N2O5 ela vai ser igual a 0,200 mol por litro, certo? Beleza. Agora, o que eu preciso fazer agora? Já consigo aplicar na fórmula, né, pessoal? Já tenho a concentração, os valores de concentração em cada tempo e tenho a variação do tempo. Vou só substituir aqui, ó. Então, bora lá. Então, eu sei que a velocidade média da reação em relação ao N2O5 é igual. Esse delta aqui a gente sabe que significa variação, certo? Então vai ser a variação da
concentração, que nos foi informado. Então, a variação da concentração, você vai pegar a concentração final menos a concentração inicial. Concentração final, 180. Concentração final é 180 mol por litro. Concentração inicial é menos. Você vai fazer menos porque é variação, certo? Então, 0,200. A gente precisa colocar um módulo aqui sempre que a gente estiver analisando o reagente, porque se a gente não colocar módulo, a velocidade ela dá negativa. E não faz sentido a gente ter uma velocidade negativa. Tá ok? Então, pronto. Coloquei as concentrações. Próximo passo, variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, é 300 menos 180. Fazendo os cálculos aí, vocês vão encontrar que a velocidade média em relação a N2O5 ela é aproximadamente 0,166 mol por litro vezes segundo. Tá joia? Ou a gente pode ainda estar reescrevendo isso da seguinte forma, pessoal. Você pode estar vendo aí, talvez em algum exercício, que seja assim, ó, 166 mol por litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. É aquela propriedade de potência, né, pessoal? Quando está dividindo, a gente passa para cima com um sinal negativo, tá certo? Beleza? Então, encontrei a velocidade média em relação ao N2O5. Porém, não foi isso que pediu, né, pessoal? Pediu a velocidade média da reação. Então, a gente só substitui aqui, ó. Então, a gente vê que a velocidade média é igual a concentração 166 dividido por 1. A gente sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, a velocidade média da reação é 166 mol por litro vezes segundo, tá certo? Essa aqui é a velocidade da reação de decomposição do N2O5, tranquilo? Bora para questão 2. Questão 2. Na questão 2 fala o seguinte: a reação de decomposição do iodidreto é representada pela equação química. Então, a gente representa aí, ó. Questão 2, a reação de decomposição do iodidreto é da seguinte forma. Beleza? Prontinho, representei. Depois fala que o controle da concentração do iodidreto presente no sistema em função do tempo em temperatura constante forneceu os seguintes dados. Aí tem uma tabelinha para a gente ir mostrando o valor de concentração do iodidreto em função do tempo. Tá joia? E pergunta lá no finalzinho, a velocidade dessa reação é constante? Por quê? Então, pessoal, o que eu preciso fazer nesse exercício? Eu preciso determinar, primeiramente, a velocidade nos pontos iniciais. Se a gente determinar as velocidades nos pontos iniciais e ver que ela é constante, a gente vai fazendo com os outros pontos e ver se em todos os pontos a velocidade ela permanece igual. Se permanecer igual, quer dizer que a velocidade é constante, beleza? Então, bora determinar essa velocidade aí, a velocidade da reação que pediu. Então, eu sei que a velocidade da reação, velocidade média da reação é igual a velocidade média em relação a algum reagente, algum produto, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Já que está falando aí sobre o iodidreto, então a gente vai saber, deixar assim, ó, velocidade média em relação ao iodidreto, né, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2, beleza? Então a gente vai estar encontrando a velocidade média em relação ao iodidreto, dividido por 2, então a gente vai encontrar a velocidade média da reação, beleza? A gente vai fazer isso pelo menos por 2 pontos, tá joia? Primeiro ponto vai ser do tempo de 0 até 10 minutos.
certo? Mas antes de colocar isso aqui, é interessante que a gente já coloque aquela fórmula de velocidade média em relação ao iodidreto, que é velocidade média em relação ao iodidreto, ela é igual a variação na concentração, né, dividido pela variação do tempo, beleza? Então aqui, primeiramente nós vamos fazer para o intervalo de 0 até 10 minutos, tranquilo? Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, a gente precisa observar a concentração no tempo de 10 minutos, que é 0,625. Então, a gente faz assim, 0,625 menos a variação, a concentração, na verdade, no tempo zero, né? Porque a variação da concentração de iodidreto é a concentração no tempo final menos a concentração no tempo inicial, tá certo? Então, representei isso. E o intervalo de tempo que eu selecionei foi de 0 a 10 minutos. Então, tempo final, 10, tempo inicial, 0. Eu preciso colocar um módulo aqui porque eu estou analisando os reagentes, beleza? Então, vou fazer as contas aí. Então, 0,625 menos 1 dividido por 10. Isso aqui vai dar igual a 0,0375. A concentração está em mol por litro, o tempo está em minuto. Então, a concentração ela vai ficar em mol por litro por minuto. Tá joia? Próximo passo, eu consigo já determinar a velocidade média da reação, né? Já que eu já encontrei a velocidade média em relação ao iodidreto, então vou dividir ela somente por 2. Então, bora lá. Então, a velocidade média vai ser igual a 0,0375 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 0,01875 mol por litro por minuto, certo? Essa aqui vai ser a velocidade no tempo de 0 até 10 minutos. Beleza. Próximo passo, determinar a velocidade no tempo, na variação de tempo de 20 até 10, de 10 a 20 minutos, né? Então, vou colocar aqui, de 10 até 20 minutos. Vou fazer a mesma coisa que eu já fiz anteriormente, pessoal. Vou utilizar essa fórmula aqui, né? Encontrar a velocidade média em relação ao iodidreto. Depois eu vou achar a velocidade média da reação. Então, bora lá. A velocidade média em relação ao iodidreto vai ser igual concentração no tempo de 20 minutos, né? Porque a variação, a fórmula é variação da concentração pela variação do tempo. Então vai ser concentração final menos concentração inicial. Concentração no tempo de 20 minutos é 0,375. Então, 0,375 menos concentração no tempo de 10 minutos, que a gente já tem aqui, né? Que é 0,625. Divide isso pelo tempo, sem esquecer de colocar o módulo, não pode esquecer. Divide pelo tempo. 20 menos 10. Então, fazendo as contas aí, 0,375 menos 0,625 dividido por 10, isso dá igual a 0,025 mol por litro por minuto, beleza? Encontrei a velocidade média em relação ao iodidreto entre o tempo 10 até 20 minutos.
Agora eu vou encontrar a velocidade média da reação. Então, eu vou pegar e vou dividir por 2, né? Esse valor que eu encontrei. Então, vai ser 0,25 dividido por 2. Dividir por 2, encontrei que a velocidade média da reação nesse intervalo aí é 0,125 mol por litro por minuto. Beleza? Agora a gente já consegue comparar as velocidades médias da reação nesses dois pontos, pessoal. Ó, observe que elas deram diferentes. Ó. Velocidade média no intervalo de 0 a 10 deu esse valor. No intervalo de 10 a 20 deu esse outro valor aqui. Então o que a gente tira de informação disso? Que a velocidade média dessa reação ela não é constante, tá certo? Porque nos tempos de 0 a 10 e nos tempos de 10 a 20 minutos deram valores diferentes, tá certo? Entenderam, galera? Se não entenderam, por favor me perguntem lá no WhatsApp, tá joia? Bora então para a próxima questão. Questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo pelo consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é. Então, pessoal, a gente precisa primeiramente estar fazendo o quê? A gente precisa estar representando a reação química de formação da água, né? Então, a gente sabe que a água ela é formada pela reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, beleza? Então, formando H2O. A gente precisa estar colocando o número 2 aqui, pessoal, para fazer o equilíbrio de átomos, certo? O mesmo número de átomos que tem nos reagentes tem que ter nos produtos, beleza? Então, se aqui tem, aqui por exemplo, só tinha 2 hidrogênios, certo? E daqui também, nos produtos, tinha 2 hidrogênios. Porém, aqui a gente tem 2 hidrogênios, certo? E nos produtos a gente só tinha 1 hidrogênio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o número 2 aqui. Então, a gente ficou com 2 oxigênios, e porém a gente precisa ficar com 4 hidrogênios no reagente. Então você vai colocar o número 2 aqui, ó, certo? Então ficou com 4 hidrogênios nos reagentes, tranquilo? Pronto, fiz o balanceamento estequiométrico da reação, agora eu já consigo resolver o exercício. Bora lá. Então falou que está ocorrendo o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. O que isso significa, pessoal? Isso significa que a velocidade média de consumo de oxigênio ela é igual a 4 mol por litro por minuto, certo? Beleza. Depois falou o seguinte: consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é. Vixe, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou relacionar a velocidade de consumo de oxigênio com a velocidade de consumo de hidrogênio? Vamos pensar, galera? A gente sabe que a velocidade média da reação ela é a velocidade média de cada integrante, de cada participante da reação, dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Da seguinte forma, ó, por exemplo, a velocidade média da reação ela é igual a velocidade média em relação à concentração de O2, né? Dividido por 2, que é igual à velocidade média da concentração de O2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Aqui a gente não tem nada, então a gente sabe que existe um ali, que é igual à velocidade média de formação da água ali, dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é 2. Beleza? Então, a gente precisa relacionar o quê? A gente precisa relacionar a velocidade média de consumo de hidrogênio com a velocidade média de consumo de oxigênio, certo? Então, eu preciso relacionar isso aqui, né, pessoal? Então, a gente sabe
a gente ignora essas outras partes aqui, tá joia? Então, já que não está falando nada de água, nada de velocidade de reação, então a gente ignora isso. Então a gente fica com isso aqui, ó, que a velocidade média de consumo de H2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico é igual à velocidade média de consumo de O2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. A gente não tem esse valor aqui já? Então é só substituir, a gente vai encontrar essa velocidade média de consumo de hidrogênio. Então, velocidade média de consumo de hidrogênio dividido por 2 vai ser igual à velocidade média de consumo de O2, que é 4, dividido por 1. Multiplica cruzado. Então a gente vê aqui a velocidade média de consumo de hidrogênio vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 mol por litro por minuto, certo? Prontinho, pessoal. Relacionei. Encontrei então a velocidade média de consumo de hidrogênio na formação de água, quando a velocidade média de consumo de O2 é 4 mol por litro por minuto. Tá certo? Entenderam, galera? Bora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: seja uma reação. Aí apresentou para a gente uma reação de X formando Y mais Z. Uma reação genérica, né, galera? Então, falou o seguinte: a variação da concentração de X em função do tempo é. Aí depois colocou ali uma tabelinha mostrando o valor de concentração em cada tempo e pediu para a gente calcular a velocidade média da reação no intervalo de 2 até 5 minutos. Beleza? Então, bora calcular isso. Eu sei, então pediu velocidade média da reação. Então a fórmula de velocidade média da reação é como? Velocidade média da reação é a velocidade média de algum reagente, de algum produto, dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Então já está falando em relação a x, então vai ser a velocidade média em relação à concentração de x dividido pelo coeficiente estequiométrico, já que aqui a gente sabe que tem 1 porque não foi colocado, então o coeficiente estequiométrico de x ele é 1, certo? A gente sabe o que? Como que a gente calcula essa velocidade média em relação a x? Fácil. Velocidade média em relação à concentração de x, ela é igual a variação na concentração de x dividido pela variação do tempo. Tá certo? Bem fácil, né, galera? Eu vou só substituir. Porém, lá no exercício falou que no tempo de 2 a 5 minutos. Vocês podem observar na tabela que o tempo está expresso em segundos. Então, a gente vai precisar fazer algumas conversões de tempo aí, ó. Então, igualzinho a gente já fez anteriormente, né? Então, a gente sabe que 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos, né? 2 minutos vai ter quantos segundos? 2 minutos vai ter x. Então, multiplica cruzado. Para a gente ver que em 2 minutos a gente vai ter quantos segundos? 120. Concorda comigo? Certo? Só multipliquei cruzado. Depois falou 5 minutos. Então a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. 5 minutos equivalem a x. Então a gente vê que em 5 minutos a gente tem quantos segundos? 300, né? Só multiplicar cruzado. Prontinho. Então vou observar a tabela no intervalo de 30 a 120 segundos. Beleza? Observando na tabela, pessoal, em 300 segundos, a concentração de x ela é igual a 0,4 mol por litro, né? Isso. Mol por litro. Não precisa nem colocar parênteses aqui não. E aqui no tempo de 120 segundos,
a concentração de X lá, ela é 0,7 mol por litro, beleza? Agora eu já consigo determinar a velocidade média em relação ao X, beleza? Como? Só substituir, né? Então a gente já tem os valores, só cabe a nós substituirmos. Então a velocidade média em relação a X vai ser variação na concentração de X, concentração final menos concentração inicial. Lembrando que tem que colocar o módulo, porque X está nos reagentes. Então vai ser 0,4 menos 0,7. Isso dividido pelo tempo. E o tempo, eu vou deixar em segundo ou vou deixar em minuto? Nas alternativas lá está em minuto, né, pessoal? Então a gente precisa deixar o tempo em minuto. Então vai ser 5 menos 2, beleza? Só fazendo as contas aí, vocês vão encontrar aqui a velocidade média em relação a x, ela vai ser igual a 0,1 mol por litro por minuto, beleza? Próximo passo, achar a velocidade média da reação, ó. Só substituir aqui. Então a gente sabe que a velocidade média da reação ela é igual a velocidade média em relação a x, porque a velocidade média em relação a velocidade média é igual a velocidade média em relação a x dividido por 1. Então esse aqui a gente nem precisa deixar, né? Então a gente vê que a velocidade média em relação a velocidade média da reação é igual a velocidade média em relação a x. Então a velocidade média da reação vai ser igual a 0,1 mol por litro. Retomando, turma, a câmera parou de gravar, mas vamos continuar. Então, a velocidade média da reação vai ser igual a 0,1 mol por litro por minuto. Tá joia? Então, nós encontramos então a velocidade média da reação. Tranquilo? Tem alternativa? Tem alternativa, né, pessoal? A alternativa correta, então, é a letra B. Tá joia? Entenderam? Se não entenderam, me pergunta no WhatsApp. Bora então para a questão 5. Questão 5. Na questão 5 fala o seguinte: a velocidade média da reação de 1N2, certo? Mais 3 mols de gás hidrogênio formam 2 mols de NH3, que é a amônia. É 0,5 mol por litro. Então falou pra gente, pessoal, agora na questão 5, a velocidade média da reação. Então falou que a velocidade média da reação ela é igual a 0,5 mol por litro. Beleza? Mol por litro por minuto. Tranquilo. Depois pediu pra gente a velocidade média em função do nitrogênio, que é o N2, na verdade. A velocidade média em relação ao N2 vale. Então a gente precisa encontrar, aqui tem a velocidade média da reação, né? E pediu pra gente encontrar em relação ao N2. Como que eu faço isso, pessoal? Vou seguir aquela mesma regra de antes que diz que a velocidade média da reação ela é igual à velocidade média de algum componente aí da reação dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Por exemplo, a velocidade média em relação ao N2 vai ser igual. Na verdade, a velocidade da reação vai ser igual à velocidade média em relação a concentração de N2, né, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Isso também é igual a velocidade média em relação ao hidrogênio, né, dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é 3, que é igual ainda à velocidade média da amônia, NH3, né, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2.
Tá joia? Só que não pediu em relação ao hidrogênio, nem em relação à amônia, né? Então a gente, ó, elimina isso. A gente não precisa disso aqui não. Então a gente fica aqui, a velocidade média, ela é igual à velocidade média em relação à concentração de N2, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, a gente sabe que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então a gente pode até sumir que esse 1 aqui, ó. Então a gente vê que a velocidade média da reação é igual à velocidade média em relação ao N2, que vai ser igual a 0,5 mol por litro, certo? Então a velocidade média em relação ao N2, ela é igual a 0,5 mol por litro por minuto. Bem fácil essa questão, né, pessoal? Entenderam? Então, a gente vê que a velocidade média em relação ao N2 é 0,5 mol por litro por minuto. Olhando as alternativas lá, a gente vê que a alternativa correta é a letra D. Tranquilo? Entenderam, pessoal? Se não entenderam, por favor, me manda mensagem no WhatsApp. Tá joia? Nossa aula terminando por aqui. Até a próxima, então, e valeu!